possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança, eu sou João Batista. E o tema principal de hoje que nós vamos estar abordando é olhando para a morte como um cristão. Essa reflexão nós vamos meditar várias palavras, mas a palavra central é João 6, 37 ao 40. O que você está achando aí dessa meditação referente a esse assunto? Tem contribuído com sua vida? Tem de alguma forma te ajudado a olhar essa questão da morte, do luto de uma forma diferente? Eu agradeço com muito carinho as pessoas que têm se manifestado, mandado as suas mensagens, dizendo quanto bem tem feito esses direcionamentos. Que Deus seja louvado, e que continuemos juntos com esse intuito de levar essa palavra aos corações e trazer clareza e discernimento. A reflexão de hoje, como eu disse, ela é baseada ainda também no livro do Padre Reginaldo Manzotti, 10 respostas que vão mudar sua vida. Então, nós estamos aí no último artigo do livro, meditando esse assunto que é tão importante. Então, olhando para a morte como um cristão, respeitando, é claro, aqueles que não vivem como católicos, como cristãos, aquilo que eles acreditam, a gente tem sempre que respeitar, mas eu trago hoje esse artigo que vai com certeza direto àquilo que nós como católicos acreditamos. Então espero que contribua com você, meu irmão, minha irmã, nessa meditação do dia de hoje. A vida é um dom de Deus, porém estamos de passagem neste mundo. E a qualquer momento podemos perder alguém querido, alguém que amamos, ou podemos também partir, Para enfrentar então esse momento difícil, que é quando a gente perde alguém, é preciso olhar para ele, valorizando a vida. Ou seja, enxergar a morte como uma oportunidade de encontrarmos a eternidade com Deus. E a boa notícia é que Jesus nos garantiu que é da vontade do Pai que não se perca nenhum daqueles que vieram até Ele. E todos os que nele creem terão vida eterna e ressuscitarão no último dia. Tome a palavra de Deus comigo, João 6, 37 a 40. Olha o que ela diz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo narrado por João. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, se pensarmos dessa forma, entenderemos que a vida não nos é tirada, mas é transformada. Como se diz aí na missa dos fiéis defuntos, assim como a semente que ao cair na terra morre, mas logo em seguida gera uma nova vida, a morte, como a conhecemos, é a passagem para a ressurreição, a nova vida em Cristo. Então, o fundamento para a nossa fé em torno da nossa vida, que começa após a morte, está na ressurreição de Jesus Cristo. Este é o ponto principal de tudo. Jesus venceu a morte e ressuscitou, descartando completamente qualquer ideia de reencarnação.
Deus ressuscitou seu Filho Jesus, como deixa claro São Pedro. Se você quiser anotar, eu vou ler aqui o que está em primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos faz renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tanto essa leitura como a outra que nós acabamos de ler, de João capítulo 6, 37 a 40, nos leva a uma segurança muito grande da ressurreição. Primeira, a de João, que nos faz entender que Jesus não vai perder nenhum daqueles que foram até Ele com amor, com esperança, com fé, com verdade no coração. Ninguém será desamparado. Por isso que eu dizia na semana passada que nós nunca podemos dizer tal pessoa foi para o inferno, tal pessoa foi condenada, e ao mesmo tempo não podemos afirmar tal pessoa foi para o céu, porque esse grande mistério, essa grande obra de misericórdia, ela está nas mãos e no domínio de Jesus Cristo, que ressuscitou, que está na glória, junto do Pai, à direita do Pai, como nós professamos na oração do creio. Então a igreja, tanto no catecismo da Igreja Católica, como na palavra de Deus, como no magistério da igreja, que são os bispos, os papas que já passaram, os santos padres, todo esse magistério, todo o catecismo, toda a palavra de Deus nos leva a essa garantia, a garantia da vida eterna, a todos aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, que buscam a Deus no íntimo do seu coração. Agora, aqui no livro traz um título interessante: o lado ensolarado e o lado escuro da morte, céu, purgatório e inferno. Aqui é um ensinamento muito interessante que nós vamos ter agora. Eu queria que você prestasse muita atenção. O Catecismo da Igreja Católica tem como referências básicas a Bíblia e o magistério da Igreja. Como sabemos, a Bíblia é a Sagrada Escritura, a qual nós damos até um destaque maior. Ela é a principal fonte de referência para conhecermos o caminho da fé. Então, a palavra de Deus é essa principal referência de onde nós tiramos aí todos os ensinamentos que diz respeito à nossa fé. Como afirmam os santos padres Santo Ambrósio e São Jerônimo, ler a Escritura é conversar com Deus. Olha só, por isso que é tão importante ter a Bíblia no dia a dia, junto a você, na sua espiritualidade, na sua vivência de fé. É muito importante, porque ler a Escritura é conversar com Deus, como diz Santo Ambrósio e São Jerônimo. O magistério da igreja tem a missão de ensinar em nome de Jesus Cristo e tem sido exercido num primeiro momento pelos apóstolos e posteriormente, ou seja, até hoje, pelo Santo Padre, o Papa, bem como pelos bispos e padres. Tanto a Bíblia quanto o magistério da igreja apresentam uma visão positiva sobre a morte. A oração do credo, que nós rezamos, por exemplo, diz claramente: eu creio na ressurreição dos mortos. Enquanto que o catecismo da Igreja Católica afirma: cada homem, sua alma imortal, recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular, feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos.
É o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1051. Durante o chamado juízo particular, que ocorre na hora da morte, a vida passa como um filme diante de nós. Olha que interessante. Ninguém sabe o tempo exato, pode ser numa fração de segundos, mas o fato é que a vida passa diante de nossos olhos. E nesse momento a pessoa vê toda a sua vida sob a luz da verdade, que é Cristo, enxergando claramente quais os frutos do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, daquilo que viveu. Continua o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1022 diz o seguinte: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se imediato para sempre. Então, olha que ensinamento esse do Catecismo da Igreja Católica. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte. Por isso que eu não posso viver a vida de qualquer jeito. Eu tenho sempre que viver como se hoje fosse o último dia da minha vida, amando as pessoas, perdoando as pessoas, tendo mais respeito para com as pessoas, vivendo cada vez mais a intimidade com Deus. Tá vendo? Cada um vai colher aquilo que plantou. Cada um vai habitar a morada que tiver mandado de acordo com o material que tiver mandado para Deus. Porque aqui é a tenda, lembra? Aqui é o transitório, é o passageiro. O definitivo nós vamos receber uma casa das mãos do próprio Deus. Mas para isso nós precisamos viver de forma íntegra, lutando pela santidade, lutando sempre para fazer a vontade de Deus. Isso significa que imediatamente após a morte, a alma já tem seu destino eterno definido. O céu, para aqueles que morreram em estado de graça, como por exemplo, Nossa Senhora, os santos, né? E o purgatório? Quem vai para o purgatório? Que purgatório é esse? O que é isso, João? Purgatório para aqueles que estão destinados ao céu. Olha só. Alcançando o purgatório já é uma grande graça, né? Mas antes precisam passar por uma purificação. E o inferno, para os que não aceitam a salvação oferecida por Deus. João, você acredita que tem pessoas que não aceitam essa salvação? Infelizmente. Tem crescido demais o número de pessoas que se dizem ateus e que se dizem não acreditar em nada, e tantos outros que não aceitam a salvação, a vida eterna, não aceitam a morte, enfim. Temos que respeitar a decisão de cada um, sabendo que cada um vai colher aquilo que plantar. Evidentemente, meu filho e minha filha, o céu é o anseio último de toda a alma. O ser humano foi feito para estar com Deus. Então, o céu é o estado de profunda comunhão com nosso Pai. E Jesus garante que na casa do Pai há muitas moradas e nosso lugar está reservado. Está lá em João 14, versículo 2. Já o purgatório não é propriamente um lugar, preste atenção, mas é um período de purificação das almas após a morte. Nosso Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030, nos ensina: aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, aqueles que lutam para viver a vontade de Deus, confiam sempre na ressurreição, mas sempre vão ter pecados, situações e realidades que ainda precisam ser purificados. Então, antes de entrar no céu, que é o lugar de pureza, como diz lá em Apocalipse, de brancura, né?
de estar realmente limpo diante de Deus. Para chegar lá, nós vamos passar primeiramente por uma purificação, que é chamado de purgatório. Então, a igreja chama purgatório a essa purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados, que também está no Catecismo, parágrafo 1031. Então, biblicamente, a crença na existência do purgatório aparece tanto no Antigo Testamento. Olha que interessante, você quer anotar aí para você ler depois? Eu não posso ler por questão do tempo, mas é uma leitura que eu já conheço, já li, e é muito claro que está em 2 Macabeus, capítulo 12, 39 a 46. Para aqueles que falam, purgatório não está na Bíblia. Então vamos lá. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 39 a 46. E no Novo Testamento tem algumas palavras que nos levam a compreender isso, que está em Mateus 12, 31. Pode ler também que você vai entender. Lucas 12, 45 a 48 e Lucas 12, 58 a 59. Então vale a pena ler, porque são leituras que nos levam à compreensão desse tempo de purificação que é o purgatório. Uma referência que também ajuda a compreender melhor o sentido do purgatório está nos textos da primeira carta de São Pedro. Preste atenção, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, pois para isto foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Olha só que leitura extraordinária. Está em 1 Pedro 3, 8 a 19 e o capítulo 4, versículo 6. Olha só, e nós rezamos isso no creio, né? Desceu à mansão dos mortos, foi fazer o que lá? Pregar. Para quê? Para levar consigo aqueles que acreditavam na promessa de Deus, aqueles que foram relatados lá no Antigo Testamento, né? Isso é a nossa fé. Que coisa linda, não? Fala a verdade, eu fico encantado com isso. Agora olha o seguinte, existem outras referências. 1 Coríntios 13, 12 ao 15, tem uma frase que diz assim: o fogo comprovará o que vale a obra de cada um. O fogo comprovará o que vale a obra de cada um. Cada um passará então por essa purificação. Marcos 9, 49. Cada um será salgado com fogo. Olha só. João 13, 10. Quem se banhou só necessita lavar os pés. É frase do próprio Jesus. Então, o purgatório é a exigência de santidade para comungar com aquele que é 3 vezes santos. Isso também você pode encontrar em Isaías 33, 14 ao 15, no Salmo 15, Mateus 5, versículo 8. Então, felizes os puros de coração, é o que está lá em Mateus 5, 8, né? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Para terminar, São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, também comentou a respeito da existência do purgatório. Preste atenção. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver cometido uma blasfêmia contra o Espírito, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro. Está lá em Mateus 12, 31. Desta afirmação, então, nós podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, no confessionário, logicamente, ao passo que outras somente no século futuro. Olha, meu Deus, que coisa linda, hein? São José Maria Escrivá, por sua vez, diz o seguinte: o purgatório é uma misericórdia de Deus para limpar os defeitos dos que desejam
identificar-se com ele. Então, resumindo, em síntese, o purgatório é o destino daquelas almas que na hora da morte, no juízo particular, não romperam com Deus, mas ainda necessitam ser purificadas para conseguirem entrar no reino dos céus. E quanto ao inferno, será que ele existe? Sim. Começa aqui e vai além. Mas lembremos que Deus não condena ninguém ao inferno. É muito importante compreender isso. Deus não condena ninguém ao inferno. O inferno, irmãos, é antes uma autoexclusão da graça, de única e exclusiva responsabilidade da pessoa que no uso do seu livre-arbítrio rompeu com Deus em pecado grave e insistiu nessa conduta. Então Deus manda alguém para o inferno? Não. A nossa escolha, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, porque Deus não criou escravos, Ele criou pessoas livres. Então, na nossa liberdade, nós podemos viver aqui nessa terra do jeitinho que nós quisermos. Mas, ao terminar esse tempo aqui na terra, cada um receberá de acordo com aquilo que viveu. Isso é algo que é bíblico, é a verdade revelada aos nossos corações. Que o Senhor nos dê a graça de lutarmos pela santidade, de buscarmos viver de forma íntegra, de forma correta, coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus e com aquilo que Deus traz ao nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo.